Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar um brilhante enredo de vida dentro da psicologia aqui em Governador Valadares. Falo dela, a psicóloga Gabriela Campos, que me dá a honra da sua presença e grandeza no podcast Eternizador de Histórias. Gabriela, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Tô assim, um pouquinho nervosa, né? Porque eu nunca falei assim, mas eu acho que vai dar certo. Pode ficar tranquilo aqui, já deu muito certo. Gabriela, e você é a pessoa ideal para poder responder a seguinte indagação que farei para ti, até pelo fato, obviamente, de você ser psicóloga. No início dos anos 2000, o início dos anos 2000 coincidiu justamente com o meu período inicial da infância. Uhum. Depois veio a pré-adolescência, depois a adolescência, enfim. Mas no início dos anos 2000, eu já era uma pessoa muito ligada aos veículos de comunicação. Sim. Sempre vi muito jornal na televisão, lia jornal impresso, ouvia muito rádio. A internet estava engatinhando ainda no Brasil, mas eu já era uma pessoa muito ligada aos veículos de comunicação. Sim. E eu me recordo que ali em 2005, 2006, 2007, eu não lembro, não me recordo, não tenho memória de ver em algum programa da Globo, da Band, do SBT, o assunto saúde mental ser tratado em alguma atração jornalística desses veículos de comunicação. Sim. Eu costumo dizer que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que todos nós pudéssemos nos alertar em relação aos cuidados com a nossa própria mente. De fato. E depois da pandemia, se tornou muito comum, às vezes em uma roda informal com amigos, numa mesa de bar, ou com familiares, ou com colegas de trabalho, alguém chegar para o outro e perguntar: como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Esse tipo de pergunta se tornou muito comum nos tempos atuais, principalmente depois do advento da pandemia. Sim. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024? E como é que você pretende que seja o ano de 2025? Olha, tô muito bem. Tô ótima. Na verdade, 2024 foi um ano bem desafiador para mim, no quesito de grandes mudanças, Sim. né, na minha vida. Como eu formei no finalzinho de 2023, eu comecei a atuar na minha profissão em janeiro de 2024. Então, assim, o primeiro ano de experiência profissional você está conhecendo, né? Exato. Como funciona. E é diferente da faculdade, onde você tem supervisores, professores, para te dar um apoio, para te dar direcionamento. Quando você forma, é você por você, Sim. né? Então, foi um ano de muito estudo, de muito preparo para dar início na minha carreira, mas que também me ensinou muita coisa. E, de fato, como você estava falando sobre acesso à Exato. saúde mental, era um assunto que realmente não se falava muito. Eu fui uma criança de muita sorte, porque meu pai sempre se interessou muito por Legal. assuntos relacionados à saúde mental. Então, assim, fiz terapia pela primeira vez, eu tinha 6 anos de idade, em 2006. Então, sempre tive muito acesso, mas realmente não se falava muito sobre isso. Não conhecia outras crianças que já tinham feito terapia. Então, com o passar dos anos, o acesso à saúde mental, tanto pelo avanço da internet, quanto Sim. pelo conhecimento, né? As pessoas passaram a ter mais acesso a essas informações e começou a se falar mais sobre saúde mental. E é muito importante, né, a gente falar sobre assuntos que alguns anos atrás não podiam ser falados ou eram relacionados à religião, talvez, ou a crenças de que procura psicólogo, que quem precisa de psiquiatra é doido. Então, a gente falar sobre assuntos relacionados à saúde mental, muitas vezes vai mudar a opinião de uma pessoa que às vezes está em sofrimento, mas não quer buscar ajuda porque às vezes tem o medo de parecer que precisa de ajuda, parecer que é fraco. Então, realmente
É muito bom que a gente esteja falando mais sobre isso agora e, com certeza, ajudou muitas pessoas a procurarem ajuda profissional, né? Como é que era a Gabriela Campos nos tempos de Colégio Bituruna? De Colégio Bituruna, cara, eu sempre fui uma criança muito quietinha, muito na minha. Não queria falar sobre diagnósticos aqui, mas eu sou uma pessoa que tem TDAH, Sim. diagnosticado dentro da clínica, né, da forma como tem que ser. Então, eu sempre estava muito no mundo da lua, sempre estava muito na minha. Então, eu fui uma criança mais quieta, mas sempre fui uma criança muito feliz, muito sonhadora, muito brincalhona. Eu adorava ir para a escola. Que legal. Eu ouvir isso. amava a escola e eu mudei de escola muitas vezes na minha Sim. vida. Então, assim, eu adorava essa experiência de conhecer novas pessoas Sim. e ir para novos lugares. Sempre gostei muito de estudar. Eu lembro que no início de cada ano, né, você tinha ali aquela expectativa para poder saber quem que seria da sua sala. Aham. E era muito legal esse tipo de Sim, situação e de ter vivido. E foi muito legal ter vivido esse tipo de momento. sim. Eu costumo falar também que o tempo de escola, é claro que existem exceções, mas na grande maioria das situações, o tempo de escola ele é o mais prazeroso, ele é o mais gostoso e nostálgico da vida, na vida de milhares de pessoas. Sim. Pelo simples fato, por exemplo, de que no tempo de escola eu não tinha, por exemplo, as obrigações da chamada vida adulta. Você, imagino também que não. As nossas únicas obrigações e preocupações eram quais? Passar de ano, fazer uma amiguinha nova ou um coleguinha novo na sala de aula, Sim. esperar a hora do recreio para poder merendar e conversar, fofocar, enfim. Uhum. Como tem que ser, né? Exatamente. O tempo de escola ele é muito prazeroso e traz consigo uma nostalgia inesquecível. Sim. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Como você mesmo disse, você já estudou em várias escolas aqui em Governador Valadares, então fique à vontade para poder escolher a lembrança relacionada a alguma das escolas que você estudou. Olha, nossa, eu tenho muitas lembranças boas. Mas quando eu era mais novinha, ali por volta dos 6, 7 anos de idade, eu estava estudando no Colégio Bituruna ainda. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela era meio que minha vizinha. Sim. Eu morava num prédio e ela morava numa casa. Então, Sim. da varanda do meu prédio, eu conseguia ver o quintal da casa dela. E eu lembro que a gente ia pra escola juntas, a gente era da mesma sala, a gente era besties. E quando a gente chegava em casa, eu ia pra varanda, ela ia pro quintal e a gente ficava, tipo assim, conversando, sabe? Da sacada. Sim. E eu tive muitas memórias boas com essa minha amiga. Aprendi a andar de bicicleta Que no quintal legal. da casa dela. Então, eu lembro muito dela, assim, quando eu penso nos meus tempos de escola mais nova. A psicologia que te escolheu ou você que escolheu a psicologia para sua vida? Nossa, complexa essa pergunta. Eu acho que nós nos escolhemos. Eu costumo falar, assim, que a psicologia, ela sempre fez parte da minha vida, muito antes de eu fazer a faculdade, né? Como uma pessoa que sempre fez terapia, que sempre esteve interessada em assuntos relacionados à saúde mental. E também como uma pessoa que, de algum jeito, as pessoas sempre tiveram uma facilidade muito grande de desabafar, de se abrir pra mim. Talvez porque eu era uma pessoa mais calada, Sim. uma boa ouvinte. Então, a psicologia sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei muito de fazer terapia. Então, ali, durante a minha adolescência, meus 15, 16, 17 anos, que é aquela fase onde você começa a pensar o que eu quero ser, né? Eu fazia muita terapia e eu adorava, eu achava muito interessante como a gente se conhecia, né? Dentro do consultório. E aí, quando eu peguei para fazer o vestibular, eu falei, cara, não tem outra coisa. Não tem como ser outra coisa. E assim, a gente tem uma expectativa da faculdade. Exato. A faculdade é outra coisa completamente diferente. Mas assim, se eu precisasse fazer de novo, eu faria a faculdade de novo. Porque é um curso muito gostoso e aprendi muita coisa com ele. Você saiu da escola muito nova e adentrou na faculdade com uma idade muito, como eu posso dizer, que caracterizava o início da sua vida, da Gabriela Campos, como mulher,
adulta e que estaria ali, quando você entrou na faculdade, iniciando a sua jornada profissional. Sim. E nós sabemos que o universo escolar, tudo que a gente vive dentro de uma escola ou das escolas que você passou, por exemplo, é um ambiente totalmente diferente do ambiente universitário. Completamente. E parece que a vida que a gente tinha durante o período em que estávamos e estivemos inseridos na escola, ela é totalmente diferente do que a gente vive dentro de uma faculdade. Eu me recordo que quando eu entrei na faculdade, inclusive fez 10 anos agora na semana passada, na Univale, no meu primeiro dia de aula, foi um baque para mim. Porque eu já tinha 18 anos, tudo bem, mas eu fiquei totalmente acostumado com todas as vivências que eu tive dentro das escolas que eu estudei. Sim. Quando eu fui para a faculdade, o primeiro dia, a primeira semana, foi uma semana muito pesada, porque foi uma mudança, uma transformação de vida gigantesca. Sim. Como foi para você essa transição da Gabriela Campos, estudante de escola, para a Gabriela Campos, universitária? Olha, acho que um ponto muito importante nessa sua análise é que a escola e a família, elas são os primeiros ambientes sociais que a pessoa é Sim. inserida. Então, é o que ela vai conhecer de mundo. Ela conhece primeiro dentro de casa, com a família, e depois ela vai aprender na escola, que ela aprende o que é amor, o que Sim. é estar apaixonado, o que é amizade, o que é carinho, o que é raiva. Ela vai aprender nesses dois ambientes. Então, assim, a escola, ela é, antes de tudo, ela é o primeiro ambiente social que a pessoa vai ser inserida. Então, ela vai aprender muita coisa ali. Por isso é tão marcante. Por isso a gente tem tantas memórias, né? Porque, Sim. de alguma forma, as experiências que a gente tem ali moldam parte da nossa personalidade. Então, e quando a gente passa para esse ambiente universitário, a gente já está ali no final dos nossos 17, 18 anos, é a fase quando a gente está finalizando ali a adolescência, então a gente está se tornando adulto, a gente está terminando de formar a nossa personalidade. Então, é um ambiente bem diferente. Para mim, eu acho que o que mais me baqueou, o que mais me assustou, na verdade, foi que na escola você tem a cobrança, né? Você tem os professores ali em Sim. cima, você precisa ser bem comportado, você precisa fazer a sua tarefa de casa, você precisa chegar no horário. Na faculdade, você faz o que você quiser. Então, eu acho que a primeira coisa que mais me assustou é, tipo assim, se você não quiser ir na aula, você não vai. Se você não quiser estudar, você não estuda. Você não vai passar. Você não vai ser um bom profissional. Então, eu acho que a diferença tá muito aí. Você desenvolve a questão da responsabilidade. De que se eu quiser ser um bom profissional, eu preciso me esforçar. Exato. Eu preciso tomar a decisão de ir. Eu preciso tomar a decisão de estudar, de fazer uma boa faculdade para ser um bom profissional. Eu acho que foi isso que mais me assustou, assim, nessa transição. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de Univale no curso de psicologia? Nossa, muitas lembranças boas. Cara, o curso de psicologia, fala assim, da Univale, é um curso muito completo. Muito completo. Os professores são muito bons. Então, assim, eu acredito que eu tive ótimas referências dentro da faculdade. Mas, assim, além disso, é um curso onde as pessoas falam muito. É um curso onde você se conecta com as pessoas que estão ali dentro, os próprios alunos, porque durante as aulas você vai se lembrando de coisas que aconteceram na sua vida e aí as pessoas vão relatando. E são aulas que são gostosas de participar, sabe? Eu acho que, assim, isso me marcou bastante. E a questão das referências também me marcou muito, porque eu acredito que, por exemplo, ali no final da faculdade, quando a gente passa a ser estagiário, que a gente vai atender mesmo, a gente atende lá no Serviço de Psicologia Aplicada, que é um serviço do SUS. Sim. Então, a gente atende, nós alunos a gente atende e a gente também tem a supervisão. Então, tudo que a gente faz dentro da clínica é supervisionado, né? Não tira nada da nossa cabeça, porque a gente não tem conhecimento suficiente ainda. Então, eu acredito que a referência que eu tive de supervisão dentro da faculdade me ensinou muita coisa.
me preparou para muita coisa que eu ia precisar saber para a minha prática clínica que ia ser no ano seguinte. Então, assim, acredito que eu fui muito bem preparada. O curso de psicologia da Univale é realmente muito bom e eu indico a faculdade para todo mundo que quer fazer o curso. Em uma das suas primeiras respostas aqui no nosso bate-papo, você fez questão de ressaltar que, de certa forma, você foi escolhida para psicologia e você também a escolheu para a sua vida. Sim. Mas, dentro da faculdade, logo nos primeiros dias, nos primeiros meses ou nos primeiros períodos, existiu algum dia, alguma aula, alguma conversa com um colega de turma, ou com algum professor, ou com a coordenadora ou coordenador do curso, que você chegou em casa depois desse momento, parou e pensou consigo, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Existiu esse momento? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber em que momento eu tive certeza? Você Ou já se tinha eu tive certeza pelo alguma fato dúvida? de você ter falado que Sim. foi escolhida e automaticamente escolheu a psicologia para sua vida. Uhum. Mas existiu algum momento onde houve ali uma confirmação de algo que você já sabia, obviamente, Sim. mas que através de uma conversa, de uma atividade, de uma aula, essa ação representou na sua vida uma confirmação de que era aquilo que você queria seguir pro resto da sua vida? Sim. Eu não posso entrar muito em detalhes, mas foi durante o meu estágio clínico. Foi no 8º período da faculdade. Eu já gostava muito do curso, eu já tinha certeza que eu queria, mas essa foi, assim, a minha confirmação total. Que eu recebi um caso, né, na clínica que me marcou, assim, de uma forma muito, 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 muito grande, muito bonita. E ter dado conta de levar esse caso até o final da faculdade foi uma confirmação para mim de que eu aguento, sabe? Sim. Porque a psicologia, de alguma forma, você vai receber casos que são pesados, que muitas vezes vão ir de encontro com traumas seus, com Sim. coisas que você não gostaria de lembrar da sua infância, da sua adolescência. E esse foi um dos casos. Era um caso que entrava muito em conflito com uma coisa interna minha, que eu precisava curar dentro de mim. Sim. Então, o fato de eu ter dado conta de levar isso até o final, me confirmou de que, beleza, então eu dou conta dessa profissão e é isso que eu quero fazer, eu tenho certeza agora. Após ser diplomada, ou seja, após ter o diploma nas suas mãos, como é que foi o início da jornada da Gabriela Campos como psicóloga? Olha, as coisas começam bem devagar, né? Porque eu nunca trabalhei para outra pessoa, para alguma empresa, sendo psicóloga. Eu sempre fui autônoma. Então, as coisas começam bem devagar. Ninguém te conhece, ninguém sabe como é o seu trabalho. Então, ali nos primeiros meses, eu estava ainda começando. Eu ainda tinha um pouco de insegurança sobre... na verdade, ainda tenho, né? Com algumas coisas. Mas eu tinha muita insegurança sobre o que falar, sobre como me portar, sobre estar preparada ou não para certas demandas. Então, foi um começo de muito estudo. Logo que eu formei, eu já comecei a fazer minha pós-graduação, porque eu queria me aprofundar na teoria que eu uso na prática clínica. Então, de supervisão também, porque depois que a gente forma, a gente ainda tem a oportunidade de ser supervisionado por outros psicólogos que são mais experientes na área. E eu acho que isso, inclusive, é muito importante para quem está começando, né? Então, foi um começo bem lento, assim, mas muito, muito gratificante. Ter me formado, ter realizado o sonho de ser psicóloga, já era o suficiente para mim. Só de falar, ai, eu sou psicóloga, eu já ficar, ai, que delícia. O que é ser psicóloga para você em pleno 2025? O que é ser psicóloga? Cara, olha, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque tanto pelo avanço das mídias sociais, pelo fato das pessoas estarem falando mais sobre saúde mental, tem muita gente que se acha meio psicólogo, né? Tem muitas pessoas na internet que falam sobre saúde mental, que falam sobre diagnóstico, sobre sintomas.
sem necessariamente ter um estudo sobre isso. Então, acho que ser psicólogo é ter se formado em psicologia. Eu acho que é importante a gente falar sobre a responsabilidade de falar sobre saúde mental, porque quando você é uma pessoa grande em uma plataforma falando sobre esses assuntos, muitas pessoas vão se identificar, às vezes elas estão em sofrimento e elas buscam ajuda nas redes sociais e elas vão estar em contato com muita desinformação. Sim. E às vezes, ou não sei, assumir que tem um diagnóstico porque leu que esse sintoma, se você tem isso, se você tem desatenção, você tem TDAH. Se o seu filho não desenvolveu a fala com tantos anos, ele está no espectro autista. Ou se uma pessoa é mentirosa, ela é mitomaníaca. Então, tudo hoje é sintoma, todo comportamento é sintoma. E aí a gente vai para um lado que é um pouco mais complexo, sabe? Exato. Sobre as informações que estão hoje na internet. E às vezes, a gente espalhando esse tipo de informação, esse tipo de diagnóstico, aleatoriamente, a gente está tirando responsabilidades que eram do Estado, responsabilidades que eram do município sobre esses casos, sabe? Então, quando a gente reduz todos os comportamentos a um mero aspecto biológico, a gente tira a autonomia das pessoas. Então, é importante a gente falar sobre tudo isso, mas é importante que a gente tenha estudo para falar sobre as coisas, que a gente se preocupe em pesquisar. E se, por exemplo, eu estou me sentindo mal, eu sinto que eu estou com um sintoma de alguma coisa, eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho depressão, procurar uma ajuda qualificada, sabe? De um psicólogo, de um psiquiatra, porque muitas vezes é realmente necessário. Mas, respondendo a sua pergunta, ser psicólogo é ser formado em psicologia. Existe um estudo de muitos anos por trás de uma formação acadêmica e a gente não pode banalizar isso com assuntos alheios na internet, né? Você se formou no final de 2023. Sim. Logo, você teve ali o início da sua jornada como psicóloga. Podemos colocar o ano de 2024 como o ponto de partida da sua vida como profissional ligada à psicologia. Uhum. Imagino eu que no ano passado você já teve várias experiências vividas dentro da psicologia como psicóloga, atendendo inúmeras pessoas, ouvindo vários relatos, conhecendo centenas de histórias. Uhum. Estamos em fevereiro de 2025 e você continua exercendo seu trabalho, graças a Deus. O que a Gabriela Campos hoje, em pleno dia 19 de fevereiro de 2025, tem e coloca em prática todos os dias no seu trabalho, quando você está de frente para um paciente que busca ajuda, que você deve e agradece todos os dias ao que foi ensinado na faculdade? Uma ótima pergunta essa. Eu acho que, assim, para fazer terapia, para ser um psicólogo, você precisa ter conhecimento de muitas técnicas, né? É um estudo teórico muito grande, de muitos anos. Mas eu acho que, assim, quando eu estou na prática clínica, mais importante do que... Claro, você precisa estar preparado, mas Claro. mais importante do que qualquer técnica, qualquer teoria, qualquer intervenção, é criar um vínculo com a pessoa que está na sua frente, um vínculo de confiança, um vínculo seguro, porque, na maioria das vezes, na verdade, todo mundo que procura terapia, aquela pessoa quer falar sobre o que ela está sentindo, ela quer se sentir acolhida, né? Então, eu acho que estabelecer um vínculo onde aquela pessoa se sente segura, de, poxa, eu vim aqui para falar, eu sei que eu não vou ser julgada pelo que eu penso, eu não preciso sentir vergonha dos meus sentimentos ou daquilo que eu fiz que talvez esteja errado. Posso falar sobre isso abertamente, isso faz toda a diferença no ambiente clínico, sabe? Quando a pessoa se sente confortável, ela se sente acolhida, isso faz toda a diferença no curso daquele tratamento. O que é depressão? Que a depressão? Depressão é um diagnóstico clínico que envolve diversos sintomas. Pode estar relacionado a diversos casos, pode ser momentâneo, pode ser um caso que se perdura por muitos anos. Não tem como a gente definir exatamente como funciona, porque cada pessoa Claro. vai ter sintomas diferentes ou vai
demonstrar de uma forma diferente, né? Mas depressão, ela é um transtorno que é muito, muito difícil, muito complexo de ser trabalhado. Muitas vezes as pessoas, elas passam por um período e elas adoecem. Às vezes elas não conseguem levantar da cama, elas não sentem vontade de fazer aquilo que antes dava prazer, não tem vontade mais de trabalhar, perde, né, o prazer por aquelas pequenas coisas que antes eram necessárias para ela. Às vezes ela vai se afastar das pessoas, às vezes ela vai ficar mais do canto. Envolve muita angústia, né? Muita tristeza, independente do motivo que esteja relacionado. Então, é um transtorno que existe tratamento, né? Muitas vezes com acompanhamento psiquiátrico também, mas é muito importante falar sobre isso para poder elaborar todas essas questões, entender o motivo daquilo ter acontecido, como chegou naquele ponto e como a gente pode trabalhar com aquilo para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Depressão tem cura? Tem cura. Assim, depende do que você considera cura, né? Porque você não consegue eliminar um trauma e nunca mais pensar nele. As coisas que acontecem com a gente, elas ficam guardadas ali na memória. Cura não significa que o trauma deixou de existir, mas sim que ele parou de controlar a sua vida, que ele parou de prejudicar suas relações sociais, seus relacionamentos, seu trabalho. Então é isso que significa a cura, né? A depressão gera ansiedade ou a ansiedade que gera depressão? Não necessariamente elas vão estar relacionadas uma à outra. São transtornos diferentes e, no geral, eles têm características um pouco diferentes também. Por isso que é importante esse acompanhamento, essa avaliação psicológica, para entender de fato o que é. A pessoa pode, sim, ter depressão, ter ansiedade, mas não necessariamente ela vai ter os dois juntos, né? A ansiedade, ela está mais relacionada a sintomas que são mais físicos, né? Então, as mãos suando, estar tremendo, suar, o corpo. Então, a ansiedade, ela pode estar mais relacionada também a um momento, a uma situação que aconteceu. É muito importante a gente entender que as coisas, elas não vão estar necessariamente juntas, né? Uma e outra não vão estar necessariamente juntas. Então, são sintomas diferentes e é muito importante que a pessoa tenha um acompanhamento adequado para entender qual é o quadro, tanto para ela saber como ela funciona, ela entender como ela funciona, tanto para induzir o curso do tratamento, que são 2 tratamentos diferentes, são medicações diferentes, enfim, não estão relacionadas uma à outra necessariamente. Fazendo uma relação com essas 2 doenças mentais, e você aqui na conversa é quem tem muito mais propriedade para poder falar sobre qualquer situação ligada à psicologia, existe na relação, ou melhor dizendo, nas relações humanas, a dor do fim. E esse fim pode ser a morte de um ente querido, ou seja, você findou, através do óbito desse ente querido, uma relação que você tinha. Sim. Seja com o pai, com a mãe, com uma avó, com o avô, com um tio muito querido, com o marido, com a esposa, com o namorado ou a namorada. Mas existem outros cenários onde existe a questão do fim. Sim. Fim do namoro, fim de um casamento, fim de um vínculo dentro de uma empresa, e aí no aspecto profissional, onde você nutria ali anos e anos de dedicação a esse empreendimento. Enfim, como lidar com a dor do fim? Olha, essa pergunta é bem complexa também. Você está me fazendo umas perguntas bem complexas. Cara, mas assim, como você falou, o luto, ele não está relacionado só à morte, né? De fato. Pode estar relacionado a fim de relacionamentos, a fim de amizades, a fim de fases, por exemplo. Vou me tornar mãe, vou me casar. Sim. Então, todos esses cenários podem envolver a dor do luto. E, primeiro, é importante a gente entender o que é, né, esse luto. Porque
Eu não sei se você já leu sobre na internet, mas fala muito sobre as fases, né? Primeiro Exato. tem a negação, depois tem a barganha, não sei o que, a aceitação. E não é bem assim que funciona. Porque se a gente for colocar todo mundo numa caixinha, falar todo mundo vai funcionar desse jeito, muitas vezes a pessoa que está passando por um luto, ela está em negação. Depois ela aceita, mas depois ela entra em negação de novo, ela fala, nossa, eu não tô sarando. Tem alguma coisa errada Sim. comigo. Porque era pra eu estar passando por essa fase, depois por essa, depois por essa, depois eu ficar bem. E não foi assim. Então, o luto, ele não funciona de fato desse jeito. A gente precisa levar em conta, em todos esses cenários, a subjetividade humana. Então, assim, cada pessoa vai reagir ao luto de uma forma diferente. Mas como que você lida com a dor do fim, né? Não existe conselho que você dá para uma pessoa quando ela perde alguém, quando ela finda um relacionamento, sabe? Não vai adiantar muito você falar, é melhor assim, ou você vai ficar bem lá na frente, Sim. sabe? Eu acho que o melhor que a gente pode fazer nessas situações é realmente dar o acolhimento. É falar, eu tô aqui pra você e você pode sofrer o tanto que você quiser sofrer, você pode chorar o que você quiser chorar. Eu vou te escutar e você vai falar sobre isso até que isso comece a doer um pouco menos. Então, acho que o mais importante para lidar com a dor do fim é você ter esse espaço, né? Essa rede de apoio para você falar sobre aquilo que te dói, quantas vezes forem necessárias, até que você consiga lidar com aquilo, que você consiga seguir com a sua vida de uma maneira mais saudável. E assim, muitas vezes o fim, ele envolve outros sentimentos, né? Ele envolve culpa, ele envolve vergonha, ou ele envolve arrependimento. Então, é importante falar sobre isso, sabe? E talvez em algum momento entender que as coisas acontecem, elas seguem um fluxo e às vezes você ficar se remoendo o que você poderia ter feito não vai te levar a nenhum lugar, sabe? Você nunca vai saber o que teria acontecido se você tivesse agido de outra forma. Então, mais importante do que tudo isso é você poder falar, né? Exato. Você poder colocar aquilo tudo para fora e talvez tirar um pouco do peso dos seus ombros. Dentro da seara, principalmente dos relacionamentos, existe a dependência emocional. E esse tópico tem sido bastante falado, debatido em vários veículos de comunicação, na internet, então nem se fala. Primeiramente, o que é dependência emocional? Bom, dependência emocional, ela acontece quando você... Geralmente, quando a gente está falando de dependência emocional, nós estamos falando de relacionamentos amorosos, né? Mas não necessariamente. Sim. Mas dentro desse contexto, quando você se envolve com uma pessoa e em algum momento você começa a sentir, começa a se comportar de uma forma que você não consegue suportar a ideia de perder aquela pessoa. Então, você começa a agir e a pensar de forma a que tudo que você faça seja uma abertura para aquela pessoa na sua vida, uma tentativa de manter ela na sua vida a qualquer custo. E assim, a dependência emocional, ela é muito difícil de você falar, opa, é isso aqui que está acontecendo comigo, eu preciso de ajuda, porque você não quer sair daquele lugar, né? Você quer ficar ali porque você sente que você precisa daquela pessoa, você precisa estar naquele lugar. Então, até o ponto que você chega e fala, nossa, eu não quero mais isso, é um longo caminho que você vai percorrer e, geralmente, precisar de um acompanhamento, né? Para te ajudar a entender tudo isso. Infelizmente, Gabriela, e você por ser uma profissional, né, por ser uma psicóloga, sabe disso muito mais do que eu, não só como cidadã, mas principalmente como profissional, nós estamos vivendo, e é claro que sempre existiu, só que com esse advento da grandeza, da tecnologia, da alta tecnologia, e a informação hoje chega muito rápida para todos nós, para qualquer coisa. Sim. Nós sabemos que existe uma realidade latente, não só no Brasil, mas no mundo todo,
que é o autoextermínio. E sobre, talvez, acho que uma ação que, mesmo que não aconteça com algum ente querido ou uma pessoa próxima, todo mundo que fica sabendo de um autoextermínio, de um caso de autoextermínio, fica sentido. Às vezes você pode ter nunca visto a pessoa. Sim. Não só, né, nós, meros mortais, mas com os famosos, enfim. Sim. O autoextermínio é o estágio, é a ação que demonstra que essa pessoa que se autoexterminou se encontrava no mais alto patamar de uma depressão? Olha, o autoextermínio, ele tem, na verdade, 3 fases, né? Tem a fase da ideação, que é quando a pessoa pensa em morte, pensa em morrer. Não necessariamente pensa como vai fazer, mas pensa em morte. Tem a fase da preparação, que é quando a pessoa começa a pensar, eu vou fazer isso, eu vou escrever uma carta de despedida, vou pegar isso, porque eu vou fazer isso. E a terceira fase, que é a última, é quando a pessoa consegue fazer, né? E, olha, para a pessoa chegar nesse ponto, a primeira fase da ideação, ela já é assim, é muito importante que essa pessoa esteja em acompanhamento, tanto psicológico quanto psiquiátrico, porque ela está precisando de apoio, ela está precisando de ajuda. E para a gente entender, a gente precisa pensar que o ser humano, assim como todos os animais, a gente tem o instinto da sobrevivência. A gente nasce com isso. Então, para uma pessoa chegar no ponto de reverter esse ciclo, de pensar, eu não quero mais, ela tem que estar num nível de sofrimento muito grande. E até uns anos atrás, isso era muito banalizado, né? As pessoas não davam a devida importância para isso. Não se falava muito sobre isso. Às vezes, é porque estava querendo chamar atenção, ou porque, sabe, a pessoa precisa ter um nível muito grande de sofrimento. Então, sim, em muitos casos isso vai estar relacionado a um quadro de depressão muito grave. Mas eu acho que, assim, o mais importante do que pensar em um diagnóstico é a gente pensar que a gente precisa reconhecer quando uma pessoa não está bem, quando ela está precisando de ajuda, entender os sinais, né? Porque ela deixa sinais. E incentivar que procure ajuda para que não chegue nesse ponto, que realmente é muito triste e não se tem mais o que fazer, né? A infância deixa rastros positivos, memórias afetivas, de viagens com os pais, da relação que um ser humano tinha com colegas de turma dentro da escola. E, ao mesmo tempo, a infância, deixa rastros negativos. E eu, como leigo, tá? Sempre ouvi falar, e ainda ouço falar, de que traumas que são vividos na infância, por qualquer pessoa, na vida adulta, esse trauma vivido lá atrás, as consequências desses traumas chegarão na vida adulta de alguma forma, em vários cenários, em várias situações antagônicas umas das outras. Essa afirmação, você, como psicóloga, essa afirmação está correta? Sim. Porque se a gente for pensar no âmbito de formação de personalidade, o que a gente vive, o ambiente social que a gente está inserido, a genética, né? E os aspectos psicológicos da nossa infância, da nossa adolescência, elas formam a nossa personalidade de algum jeito. E ali no final da adolescência, início da vida adulta, a nossa personalidade já está formada. E com certeza, ela envolve muitos fatores, ela está relacionada a muitas coisas que nós vivemos, que nós aprendemos na infância. Porque, por exemplo, qual é o nome disso? Taça. Taça. Em algum momento alguém te ensinou que o nome disso era taça. Sim. Então, tudo que a gente sabe sobre
nomes de coisas, nomes de sentimentos, sensações, nós aprendemos em algum momento. Todo conhecimento é adquirido. Nada nasce com a gente. Então, se a gente aprendeu tudo o que a gente é hoje, então, de alguma forma, as experiências que a gente viveu ali na infância, na adolescência, formaram, moldaram a nossa personalidade hoje. E o que é a terapia? É mudança de perspectiva. Porque, às vezes, o conhecimento e a crença que você tem sobre alguma coisa, sobre o que é o amor, o que é a raiva, o que é a paixão, aquilo não está coerente, o conhecimento que você tem, a crença que você tem, está te fazendo entrar em relacionamentos que não são bons para você, que te causam sofrimento, está te fazendo insistir em situações, em trabalhos, em amizades que te prejudicam ou então te paralisam e você não consegue tomar uma decisão. Então, a terapia, ela serve para isso, é uma mudança de perspectiva. É você olhar para uma crença de uma outra forma, que talvez seja um pouco mais coerente com você, que faça mais sentido para você e que seja mais confortável de viver dessa forma. Você, com pouco tempo de formação e com pouco tempo inserida no mercado de trabalho voltado para a psicologia, já deve ter ouvido e convivido e ajudado inúmeras pessoas com histórias que você teve ali que ser uma agente transformadora de vidas ou até mesmo salvadora de vidas por ser psicóloga. Dentro de todo esse contexto, de toda a sua experiência e vivência como psicóloga, qual que é, ou qual foi, melhor dizendo, o relato que mais te impactou e que você, dentro do seu âmago, dentro da sua vida, dentro do seu coração, você parou e pensou: eu agradeço todos os dias pelo fato de eu ser psicóloga, por conseguir intervir na vida de uma pessoa positivamente através do meu trabalho? Olha, é difícil responder essa pergunta porque eu não posso... Claro, se citar nomes, não posso obviamente. entrar em contato com casos clínicos porque eu tenho a questão do sigilo, né? Obviamente. Eu não posso abrir. Mas, assim, respondendo de forma geral, diversos casos que, desde a faculdade até o momento atual, que eu percebo que cada pessoa vive um universo diferente. Cada pessoa tem conhecimento e tem jeitos e tem sensações diferentes. E o fato de eu poder observar como o sofrimento existe dentro de cada pessoa é muito esquisito. Porque eu penso, cara, cada pessoa está vivendo um próprio universo, cada pessoa tem os próprios personagens, os próprios cenários, e são coisas completamente diferentes. Claro. Então, muitas vezes, no cenário clínico, eu entro em contato com universos e com histórias que eu jamais imaginei que poderiam existir, e eu fico, cara, que bom que eu faço parte disso, sabe? Que bom que eu tenho a oportunidade de fazer parte e de talvez... melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, fazer com que a vida seja mais confortável, que vale a pena ser vivida. Isso é muito bonito. Quando é a hora ou quando é o momento para poder pedir ajuda a uma psicóloga? Olha, eu acho que assim, existe uma diferença, né? Entre precisar, entre desejar, entre querer. Eu costumo falar que assim, nem todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo pode se beneficiar dela. Porque terapia, além de ser um lugar de acolhimento para você falar sobre os seus sofrimentos, um lugar de trabalhar a sua resiliência emocional, um lugar para você trabalhar a sua responsabilidade, assumir o protagonismo da sua vida, é também um lugar onde você vai trabalhar o autoconhecimento. E autoconhecimento é muito importante. Autoconhecimento é poder. Então, assim... muitas vezes você pode parar e pensar, cara, será que eu deveria fazer terapia? Pode ser que sim. Às vezes tem coisas que você gostaria de falar que não ficaram bem resolvidas dentro de você. Ou às vezes você quer se autoconhecer. Às vezes você quer saber quem você é. Você nunca parou pra pensar sobre isso. Então, assim, nem todo mundo precisa, mas todo mundo pode se beneficiar dela de alguma forma. Obviamente eu não sou psicólogo.
Mas, Gabriela, eu vejo algo que, mesmo não sendo psicólogo, eu afirmo que é totalmente nefasto para a vida e para a mente de qualquer ser humano, que é a seguinte questão: a comparação. Às vezes, muitas pessoas querem comparar o seu estágio de vida atual, profissional, na vida amorosa, na relação com os pais, com os bens materiais, com a vida de uma outra pessoa que ela conhece, que às vezes pode estar no círculo dela de amizades, ou nem se fala, então, com os famosos, independentemente de qual segmento seja essa pessoa muito conhecida. Como eu disse anteriormente, eu não sou psicólogo, mas eu tenho certeza que isso é totalmente errado para a mente humana. Você que é psicóloga e pode dar o diagnóstico da forma correta e com muita propriedade. Sim. Tô certo em relação a esse diagnóstico? Cara, sim, é realmente muito prejudicial que você se compare. Assim, no sentido de, às vezes você se compara e fala, nossa, essa pessoa chegou num lugar muito alto, vou me esforçar para eu chegar no mesmo lugar que ela chegou. É uma coisa, né? Mas acho que o sentido que você tá falando de autocomparação é, nossa, essa pessoa dá conta de fazer, eu não dou. Essa pessoa é tão feliz, essa pessoa é tão bonita, o casamento dela é tão perfeito. E, de fato, quando a gente para pensar, o primeiro ponto é que as pessoas, principalmente agora, em era de rede social, as pessoas não postam tristeza, elas não postam brigas. Todo mundo é feliz, né? Não postam decepção, exatamente. Então, assim, não faz sentido você comparar a sua vida com uma vida de uma pessoa que você não sabe o que está acontecendo dentro da casa dela. E, assim, tudo bem, às vezes eu não estou satisfeito com a minha vida, mas não é melhor que você busque a satisfação, que você busque a sua própria recompensa, que você busque a felicidade por você, do que você tentar ter a vida de outra pessoa? Será que a vida da outra pessoa faz sentido para você? Será que faz sentido você se comparar com uma pessoa que você não conhece, que não está perto de você, que provavelmente não vive essas mil maravilhas que você acha que ela vive? Então, assim, de fato, a autocomparação ela é muito prejudicial. E o mais importante é que você olhe para si, né? O que não está bom em você? O que você quer melhorar em você? Quais metas você deseja alcançar? O que você quer fazer esse ano? Você quer, talvez, alcançar um trabalho? Você quer começar a fazer terapia? Você quer começar a fazer uma dieta? Melhorar a sua saúde? Isso são metas. A autocomparação não é meta nenhuma, né? Você só está desejando a vida de outra pessoa e, inclusive, uma vida que provavelmente não é real. Por que mediante a uma primeira consulta de algum paciente para com um psicólogo, vocês psicólogos indicam a prática de atividade física para a vida dessa pessoa que procura vocês? Muito importante, atividade física, muito importante. Tanto para a questão de liberação de hormônios, né, como a ocitocina, a endorfina, que são hormônios necessários para o bem-estar, Sim. quanto para você estar em atividade, quanto para você gastar a sua energia, para você ter uma noite de sono melhor, porque você trabalha a sua saúde, quando você dorme melhor, você rende mais o seu dia, você está mais disposto, você tem mais energia. Quando a sua saúde, você está bem de saúde, você não está preocupado com doença, você não está preocupado em ir para o hospital, em tomar medicação, a dor, a doença, são coisas que, assim, que são devastadoras, que são dolorosas mentalmente também. Sim. Então, a questão de você ocupar a sua mente, né? De você estar em movimento, tudo isso é muito importante, tanto para você sair do ócio, quanto para você trabalhar a sua saúde física e, por consequência, a sua saúde mental. Eu conheço a versão da Gabriela Campos, filha, neta, amiga, e a versão da Gabriela Campos, psicóloga. Quem é Gabriela Campos? Nossa, Gabriela Campos é muitas coisas. Cara,
Assim, psicologia é uma grande parte de mim, mas além disso tudo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de calor humano. Sempre gostei de trabalhar com pessoas, de estar perto de pessoas. Então, assim, eu sou uma pessoa que não consegue ficar muito tempo parada dentro de casa. Não consigo. Eu gosto de estar em movimento, eu gosto de estar em contato com outras pessoas. Às vezes eu tô no meio da semana, eu ligo pra minha amiga e falo, eu vou pra aí, vou ficar com você, vou dormir com você, que eu quero papear, eu quero estar perto. Então eu sou uma pessoa que gosta muito, muito de calor humano. Gosto muito de sair, sabe? De me divertir, de rir à toa, de descansar, de ter os meus momentos comigo mesma, sabe? Gosto muito de artesanato, gosto muito de ver um filme. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar em atividade, de estar em movimento. Sempre gostei muito. E principalmente de estar sempre rodeada de muitas pessoas, de fazer novas amizades. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu acho que eu sou meio assim, sabe? Meio curiosa, meio faladeira. Eu acho que eu me tornei essa pessoa, na verdade. Auxiliar e ajudar são dois verbos presentes na vida de qualquer psicólogo. E são palavras que fazem parte do trabalho de vocês, psicólogos. Mas existem outros verbos que também estão presentes na vida de vocês, psicólogos. O que a psicologia representa para a vida da Gabriela Campos? Olha, a psicologia, ela é uma responsabilidade muito grande que eu tenho, sabe? É uma profissão que eu tenho muito respeito, tanto que eu tenho receio de falar sobre algumas coisas ou de entrar em determinados assuntos, porque eu tenho muito respeito. Eu entendo que é uma ciência muito vasta, então eu não tenho conhecimento de tudo, né? Não tenho conhecimento de todas as técnicas, então eu tenho muito respeito no que eu falo relacionado à profissão, nos quadros e nos casos que eu aceito dentro da clínica. Então, é uma profissão que, acima de tudo, é uma profissão que eu tenho muito respeito. Então, não é um hobby, sabe? Não é uma Sim. coisa que eu faço simplesmente porque eu amo. É uma profissão. Ela é a minha profissão, não é quem eu sou, é a minha profissão. E eu tenho muito respeito por ela. Estudo muito para saber sobre o que eu estou falando, para ter propriedade, para receber as pessoas, para de fato fazer a diferença na vida das pessoas. Então, acho que ela significa isso para mim, sabe? Muito respeito, muita ética. Qual que é o momento atual da psicologia, da sua visão como psicóloga, para o que a sociedade observa e enxerga vocês, psicólogos? Você fala sobre o olhar da sociedade? Olha, assim como a gente falou um pouquinho mais cedo, eu acho que hoje em dia se fala muito sobre saúde mental e tem muitas pessoas que abordam assuntos e diagnósticos e conselhos sem um diploma, sem ter realmente estudado a ciência da psicologia, sem ter estudado ética, sem ter estudado psicopatologia, enfim. Então, de alguma forma, tem muitas pessoas que não levam muito a sério o trabalho do psicólogo ou deixam de procurar o trabalho do psicólogo, que é um trabalho reconhecido, né, pela ciência, para seguir conselhos de pessoas que não têm informação alguma ou que não têm propriedade para falar, de fato. Então, assim, eu acho que, por um lado, muitas pessoas agora podem falar sobre isso, né, e se sentem na liberdade de falar e de dar conselhos. O que não é proibido, claro, todo mundo faz o que quiser fazer. Mas, de alguma forma, hoje em dia, muitas pessoas sentem que não precisam de ter uma formação técnica para falar sobre psicologia. Mas, de outro lado, eu vejo que nos últimos anos a sociedade tem passado a respeitar mais a psicologia, né? O hábito de fazer terapia, principalmente depois da pandemia, né? Que foi um tempo que as pessoas passaram por muito sofrimento e precisaram de muito acompanhamento psicológico. Então, depois disso, principalmente, eu acho que tem se respeitado mais a ciência e tem se entendido que, realmente, em alguns momentos, algumas pessoas vão precisar de fazer terapia e não tem nenhum problema.
com isso, não tem nenhum preconceito. De alguma forma, eu vejo que a sociedade tem caminhado um pouco mais para respeitar essa profissão, né? Como diferente de antigamente. Qual que é o grande sonho que você já realizou na psicologia? Um grande sonho, olha, ainda não está 100% realizado, vai se realizar bem em breve, mas eu vou abrir meu consultório. Sim. Que era um sonho, assim, desde o primeiro dia da faculdade, eu já sonhava exatamente as cores da parede, sonhava a plantinha que eu vou colocar lá, sabe? E, assim, muito, muito legal poder realizar um sonho tão grande assim, sabe? E, assim, tão rápido, porque com um ano de formada eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas muito feliz e bem em breve, assim, acredito que no próximo mês já vai rolar. Eu sempre faço, depois dessa pergunta, a seguinte pergunta, que é qual que é o grande sonho que você almeja realizar na profissão? Acho que você já respondeu. Eu tenho mais um sonho ainda. Pode falar então, fique à vontade se quiser. Eu tenho muita vontade de me tornar educadora sexual, de fazer uma pós-graduação em sexologia clínica, né? E poder me tornar educadora sexual, porque eu acredito que precisa se falar mais sobre isso. Sobre educação sexual, sobre o que é o sexo, né? Falar sobre isso para as pessoas que não têm acesso a essas informações com facilidade. A gente precisa falar sobre isso, né? E apesar de sempre ter sido um tabu falar sobre isso, eu acho que é um sonho meu poder estudar e poder trabalhar com essa área de conhecimento. Eu costumo dizer que a nossa vida se parece como um livro. E todo livro que se preze, ele tem páginas positivas e páginas negativas. Capítulos contando histórias maravilhosas, lindas, e capítulos contando histórias tristes. E em todo livro, você vai encontrar as páginas, os capítulos, o título, a conclusão, a introdução, e, obviamente, a história que ali está sendo contada. E como eu disse anteriormente, todos nós temos capítulos nas nossas vidas. Uns maravilhosos, extraordinários, inesquecíveis, positivamente falando. Mas, em contrapartida, também temos capítulos ruins, tristes, e que, de alguma forma, também são inesquecíveis, porque não deixaremos nunca de esquecer. Só que na nossa vida, os capítulos, eles podem vir através de inúmeros formatos, podemos dizer assim. Datas, pessoas, uma conversa que ali delimitou uma mudança muito grande na sua vida, positiva ou negativa, enfim. No livro da sua vida tem um capítulo muito importante e que talvez seja um dos mais especiais da vida da Gabriela Campos. Como você classificaria e o que você falaria a respeito do capítulo que na sua vida tem um formato de nome e que atende pela nomenclatura de Robson Campos? Nossa. Olha, meu pai, ele é a minha maior inspiração, sabe? Sempre foi. A gente sempre foi muito próximo, muito amigo. E quando eu era mais nova, era engraçado porque as minhas amigas ou as menininhas, elas não tinham um pai tão diferentão igual o meu, sabe? Meu pai fazia festa do pijama para as minhas amigas lá em casa, fazia desfile, fazia caça ao tesouro, e era o evento do ano. As meninas ficavam o ano inteiro esperando pela festa do pijama. Então eu sempre ouvi muito, tipo assim, cara, seu pai, nossa, eu queria ter um pai igual o seu. Então, assim, eu entendo a honra de ter o meu pai, sabe? Ele sempre foi meu torcedor número 1. Ele acredita tanto em mim que eu me vejo na obrigação de acreditar também, sabe? Nunca duvidou em nenhum momento que eu seria uma boa profissional, que eu seria uma boa pessoa, que eu queria ficar muito grande. E assim, eu posso contar com meu pai para
qualquer coisa, sabe? Eu acho que, assim, qualquer coisa. Não tem nada no mundo que ele não me defenderia. Claro que, assim, como todo pai, ele se preocupa muito, né? Ele se preocupa muito com o meu futuro, sobre o que eu vou fazer, sobre que caminhos eu vou tomar. Mas, assim, sempre de uma forma muito... Eu tô aqui, sabe? Pro que você precisar pra sempre. E eu vivo pra você. E a gente sempre teve uma relação muito bonita. Então, assim, eu acho que grande parte, muito grande parte que eu sou é Robson Campos. Tanto, assim, de aparência, todo mundo fala, você é seu pai, de personalidade e de conceito, sabe? De valores. A gente é muito parecido, ele é uma grande referência pra mim. Qual que é a grande memória que você tem de algum momento, de alguma conversa, de alguma bronca, de alguma viagem, de algum almoço, de algum jantar com o seu pai? Que às vezes ele vendo e ouvindo você falar, ele não vai se lembrar desse acontecimento. Mas você, como filha, jamais vai se esquecer. Sim. Teve um momento, ali no final da faculdade, que as coisas estavam mudando muito pra mim. E eu tava com todo esse medo, né, do que vai ser o futuro, aquela insegurança. E eu tinha muito medo de não suprir a expectativa que ele tinha de mim, porque ele sempre teve uma expectativa muito grande. E eu tinha medo de não ser aquilo tudo, sabe? E em uma conversa nossa, eu lembro muito claramente desse dia. Eu falei pra ele que eu tinha muito medo de ser fraca, sabe? De não ser forte igual ele imaginava que eu fosse. E ele falou, o que é ser fraca pra você? Ser fraca é ter um coração bom, é seguir aquilo que você acredita, é fazer o bem pras pessoas? Então eu espero que você seja fraca pra sempre, sabe? E aí ele falou, ser forte não é sobre você não cair, você não machucar, você não chorar. É sobre você cair 300 vezes e levantar 301 e seguir seu caminho. Sim. E isso eu tenho certeza que você vai fazer. E esse dia me marcou pra sempre, sabe? Porque, como filha, né? Claro, claro. O medo de errar, de cair, é uma coisa que já não faz tanta parte da minha vida. Eu acho que muito pelo que ele me ensinou, sabe? De que eu não preciso ser forte o tempo inteiro, que na verdade ser forte é só aguentar pancada. E isso eu já aprendi que eu aguento, então tá tudo certo. Isso foi uma grande lição dele pra mim. Em relação à nossa vida, como eu fiz o paralelo anteriormente com o livro, ou com os livros, nós temos páginas positivas e páginas negativas. No livro da vida da Gabriela Campos, qual a página mais triste da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Cara, mais triste. Assim, eu não sei exatamente mais triste, sabe? Porque eu acredito que eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Apesar de estar triste, eu sempre consegui contornar as coisas numa facilidade, uma certa facilidade. Eu acredito que pela forma como eu fui criada. Mas eu acredito que, assim, tiveram alguns episódios ali enquanto eu estava me tornando adolescente, por volta dos 14, 15 anos, que eu prefiro não entrar em detalhes, mas que de alguma forma me marcaram muito e eu me vi na necessidade de criar uma consciência, mesmo muito nova, de que as coisas passam, Sim. sabe? Que o sofrimento passa, que a alegria passa e que a gente precisa dar tempo ao tempo para as feridas se curarem, que em certo momento você vai dar conta de seguir em frente. Em contrapartida, no livro da sua vida, qual é a página mais bonita? Mais bonita? Nossa, tem muitas páginas bonitas na Que minha legal história. ouvir isso. Muitas, muitas. Eu acredito que o dia da minha colação de grau foi um momento muito feliz. Eu tava assim, tava chorando demais. Ia ver os meus amigos, ver a minha família ali tão feliz por mim, Sim. sabe? E ver o meu pai ali também, uma pessoa que não se formou, que sempre teve o sonho de ter um diploma, conseguir fazer isso por mim. Foi muito bonito. Eu acho que essa memória desse dia, eu vou ter ela muito claramente para sempre. Agora é o jogo das palavras. Ai, meu Deus, eu não sou muito boa nisso, Lógico não, que é. tá? Vamos lá.
Eu vou citar Tá. palavras Ok. ou nomes e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Governador Valadares. Casa. Ilha dos Araújos. Paz. Colégio Bituruna. Saudade. Vida. Amor. Deus. Fé. Psicologia. Cara, essa é muito difícil. Ai, respeito. Psicoterapia. Necessário. Carinho. Paixão. Amizade. Paixão também. Robson Campos. Referência. Gabriela Campos. Gabriela Campos é muita coisa, mas eu diria que amor também. Acho que eu sou feita de amor. Agora, pode ficar mais tranquila. Tá. É o jogo do subestimado e do superestimado. Tá. A palavra superestimado ou superestimada, nós normalmente não usamos ela nos nossos dias. Nós trocamos essa palavra por uma frase que é: não é isso tudo. Tá. Quem é que nunca falou? Bebida tal não é isso tudo. Comida, prato tal não é isso tudo. Sim. Restaurante tal não é isso tudo. E o subestimado é justamente ao contrário. É aquilo que você gosta muito, mas você vê que muitas pessoas não dão o devido valor que você acharia ou acha que deveria ser dado. Me fale uma comida superestimada na sua visão. Nossa. Você pode até ter comido, mas você não come jamais. Ai, eu Não acho comerá jamais. que eu não vou comer nunca. Às vezes pode ser até que você já Mas- comeu, mas você mas fala, não é isso nossa, não é tudo. isso tudo, não vou comer de novo. Cara, Pelo preço, pelo sabor. Nossa, difícil isso. Mas eu acho que você vai me cancelar um pouco. Mas é uma comida que eu acho super Por estimada. que você acha que eu vou te cancelar? Ai, meu Porque Deus, todo olha. mundo gosta. Ah, tá. Porque todo mundo gosta. Mas eu não gosto de pastel. De jeito Sério? nenhum. Eu detesto pastel. É muito Nunca foi no seco. Rio com pastel, então. Já fui. Eu não gosto de pastel. Eu acho seco. Eu acho que falta coisa, falta molho, falta... Sim. Não gosto. Eu acho pastel superestimado. Desculpa. A primeira pessoa que fala pastel. Eu juro, não gosto. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Uma Superestimada. bebida, chá. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas você já bebeu e Já. pra nunca mais. Não gosto, detesto. Um gosto esquisito. Não desce. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimado. Nossa, você vai acabar com a minha reputação com meus pacientes adolescentes. Miss Taylor Ih, Swift. lá vem. Você acredita que você é a segunda pessoa nessa semana que responde o Taylor Ah, Swift? é? Então talvez eu não esteja tão errado assim. Minha opinião. Ai, não gosto. Acho básico demais. Me fale algo, e aí você fique à vontade para poder falar. Tá. Muito superestimado na psicologia como um todo. Na As pessoas dão psicologia, uma importância que, na sua visão como profissional, não é o mais importante. cara, muito difícil essa. Superestimado. Eu acho que eu não consigo. Dentro da ciência da psicologia, eu acho que eu não consigo. Ou na relação dos psicólogos para com os pacientes. Fique à vontade. Eu acho que assim, na psicologia, muitas vezes se fala muito sobre a postura do psicólogo que precisa ser mais neutra, sabe? Algumas pessoas eu vejo que chega a ser um pouco indiferente, meio bem neutro mesmo, Sim. sabe? E eu acho que isso não é muito benéfico. Pelo menos a minha relação com os meus pacientes, eu sempre falo, olha, não sou nada neutra. Eu vou rir, eu vou chorar às vezes, ou eu vou ficar chocada. E é assim que eu sou. Eu acho que você cria uma relação muito mais verdadeira quando você abre mão de ser 100% neutro. O que não significa que você não é imparcial. Exato. Mas neutro, eu acho que é uma relação que é superestimada, sabe? Não vejo muito resultado.
Me fale uma comida subestimada. Subestimada? Às vezes só você gosta na sua roda de amigas ali. E quando você fala que gosta, ai, Gabriela, você gosta disso? Nossa. Sabe aquele queijo azul? Não. Gorgonzola. Ah, sim. Ai, nossa, eu como aquilo puro, eu juro pra Nossa você. Senhora. Como puro, um pacote inteiro assim, numa sentada. Muito bom, amo. Me fale uma bebida subestimada. Pode ser alcoólica ou não. Uma bebida? Cara, não sei. Eu gosto muito de Fanta laranja, tá? Gosto muito de Fanta laranja. Eu não sei se é subestimado, né? Eu não vejo muitas pessoas tomando Fanta Sim. laranja, mas eu gosto muito. Uma banda cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado ou subestimada. Ai, eu acho que assim, todos os meus cantores que eu gosto muito são bem conhecidos. Mas um cantor, deixa eu pensar. Olha, não é subestimada, só passou a época dela, Ana Carolina. Ela é a minha diva eterna. Inclusive, ano passado eu realizei o sonho de ir no show dela pela primeira vez, ao vivo, lá em Ouro Preto. Não é subestimada, né? Ela fez muito sucesso, só que hoje em dia as pessoas não escutam tanto. Você acha que ela deveria ser mais reconhecida pela obra dela? Eu gosto muito. Tanto porque eu tenho um apego, assim, de infância com ela, tanto porque eu gosto muito das produções dela. Algo subestimado na psicologia, que as pessoas, que você, enquanto psicóloga, dá muita importância, dá muito valor, mas você vê que no cômputo geral não existe essa valorização. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui hoje, mas criação de vínculos, sabe? É o mais importante para mim. Muitas vezes os profissionais eles estão muito preocupados em postura, em aparência, em como falar, em como ter uma fala mais aberta, como ter mais técnica e saber, não sei o quê. Que, na minha opinião, o mais importante de tudo isso, apesar de tudo isso também ser importante, Claro. é a criação de um vínculo de confiança com uma pessoa. Defina a sua vida com uma palavra. Nossa. Você pega pesado, né? Definir a minha vida como uma... Cara... eu diria que conquista. Acho que conquista. Defina a sua história de vida com uma frase. Quem 7 vezes cai, levanta 8. Defina essa conversa com uma palavra. Nossa, muito difícil, cara. Eu não sou tão criativa assim. Eu acho que é. Eu acho que eu vou definir como confortável, porque eu achei que eu ia estar muito mais nervosa, tá? Pra falar com você. Eu me senti muito bem, tô bem confortável. Fico muito feliz de poder ter vivido essa experiência com você na manhã de hoje. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi uma honra que você, como é muito jovem ainda, mas que já trilha um caminho muito interessante dentro da psicologia, que você tenha muito sucesso nessa área que Obrigada. Eu costumo dizer que é uma área divina, porque é um trabalho voltado para literalmente e apenas ajudar uma outra vida, transformar uma outra vida, ou dependendo da situação, salvar uma outra existência. Então é um trabalho que precisa ter um reconhecimento e uma valorização por parte da sociedade gigantesco. E que bom, né, que tem mudado essa visão da sociedade, diferentemente do que era outrora. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para sempre vou lembrar do nosso bate-papo. Foi uma honra ter você aqui. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, e eu vou voltar mesmo. Obrigado mais uma vez, Gabriela Campos. Essa conversa para lá de especial, fundamental e essencial vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.